Olá a todos, mais uma vez compartilhando com vocês as revelações de Deus. Hoje falarei sobre a igreja. A igreja somos nós realmente ou não? Né? Primeiramente, queria falar sobre o que significa a palavra igreja. Né? Igreja significa assembleia, assembleia significa reunião, congregação também significa a mesma coisa. Né? Vou falar de muitas coisas também sobre congregação. Deus tem me dado muito versículo bíblico para explicar realmente a igreja. Né? Com a igreja somos nós. Então, primeiramente, quero falar que a igreja não se refere ao lugar. Né? A igreja, para Deus, não é mais, a casa do Senhor não é mais um lugar físico, né? Absolutamente. Né? Isso era na época do Templo de Salomão, né? Que foi destruído depois do Cristo. Mas, na verdade, isso não valia mais como casa do Senhor, porque depois que morreu Jesus Cristo na cruz, para quem quer realmente seguir a Ele, né? Que quer fazer a vontade dEle, se entregar, se arrepender de todo o seu coração, a gente passa a ser a casa do Senhor. Né? O nosso corpo passa a ser a casa do Senhor. Se a gente quiser realmente Ele na nossa vida, a gente quiser realmente uma mudança de vida. Onde está escrito que Deus não é, a casa do Senhor não é mais um templo, né? Aí a gente vai ver isso, né, em Atos, capítulo 7, versículo 48, que fala assim: Mas o Altíssimo não habita em templo feitos por mãos dos homens, né? A gente vê isso também em Atos 17, 24, que fala: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templo feitos por mãos dos homens. Então aqui a gente vê claramente que Deus não habita mais em templo feito por mãos dos homens. Né? Não é mais necessário isso, pois através da morte de Jesus na cruz, o relacionamento direto com Deus, né, foi estabelecido, né? Foi tratado o pecado na cruz, a gente vai ter, através do Espírito Santo, relacionamento direto com o Espírito. A gente não precisa ir num lugar para ter esse relacionamento direto com o Espírito. É só fechar a porta do nosso quarto, em qualquer lugar também, você pode falar com Deus. E esperar também que ele responda, porque ele quer responder também. Né? E não é nada mais que uma conversa, a oração não é nada mais que uma conversa. Então, tem um outro versículo também que fala que Deus não habita mais em tempo feito na mão dos homens, né? No versículo da mulher samaritana, em João capítulo 4, de versículo 20 até 24, quando fala assim: Nossos pais adoraram nesse monte, e vós disseis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarei ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito. Importa que os que adorem em espírito e em verdade. Aqui a pessoa, Jesus fala mais ainda, né? Como através da morte dele, não precisaria mais ir no lugar, né? Mas a gente poderia falar com ele o tempo todo. Se a gente se entregar, se a gente deixar o Espírito Santo entrar dentro de nós, através do arrependimento, do batismo da água e do Espírito, né? A gente pode ter, querendo realmente ele, querendo conhecer ele, ter esse relacionamento direto com o Pai de novo, né? Um relacionamento que tinha sido destruído, havia sido destruído, né? Com o pecado, né? No jardim do Éden. E antes, però, tem que ressaltar que a casa do Senhor era realmente o templo. E onde está escrito isso? Onde a gente vê isso? A gente vê isso em Mateus 21, de versículo 12 a versículo 13, quando fala: Entrou Jesus no templo de Deus, expulsou todos que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras do que vendiam pombas. E disse-lhe: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vós até desconvertidos se conviam de ladrões. Né? É engraçado como, é assustador, não é engraçado ver como até no dia de hoje a gente vê que essas reuniões, né, em quatro paredes, né, se fala de tudo, mas não se fala da cruz, não se fala do amor, se fala da graça, né, mas se fala muito de prosperidade, de bênçãos a qualquer custo, mostrando, ostentando que Deus não deu, que Deus dá, realmente dá, né, mas isso não é foco do cristianismo. O foco do cristianismo é o amor, né? Então, essa realmente era a casa do Senhor, né? Na casa que, como já falei, foi destruída, né? No 70 depois do Cristo, né? Mas vamos ver a definição que eu gosto muito da igreja, né? Que Jesus falou claramente, né? O que a gente não precisa ir num lugar para poder falar com Ele e para Deus estar no meio dos seus fiéis, né? Vamos falar assim. E a gente vê isso em Mateus 18, 20, quando ele fala: Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então, onde estiver pessoas que realmente entregaram sua vida para Cristo, que realmente são cheios do Espírito Santo, que crucificaram sua vida para servir a Cristo, né?
e de consequência tem um caráter de Cristo, né? E principalmente os frutos do Espírito. O primeiro é o amor, né? E aí ele estará. Então a gente não precisa ir no lugar físico de quatro paredes para poder adorar a Deus, para poder servir a Deus. Vocês vão se reunir com pessoas cheias do Espírito Santo e que querem mais pessoas, né? Isso vai ser uma consequência da entrega total e de querer realmente ser igual a Cristo, né? Com tudo que isso comporta. Renúncias, aflições também, mas vitórias também, né? Não é só isso. Né? Mas ao final, eu quero perguntar para você: temos que congregar ou não? E se temos que congregar, onde está escrito isso? Aí eu vou pegar um versículo que muito religioso pega, sempre tirando fora do contexto, que o religioso é isso que faz, nunca analisa o contexto, mas pega um versículo tirado fora do contexto para explicar as teorias, entre aspas, deles. Então está escrito assim, em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, que fala assim: não deixando nossa muita congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto veres que se vai aproximando daquele dia. Né? Então, as pessoas religiosas usam muito esse versículo como falar, se você não congregar, você vai para o inferno. Quantas vezes você está afastado, está desviado, né? Usando esse versículo, né? E ninguém pode falar isso. Né? Até porque, como eu falei no outro vídeo sobre o ladrão da cruz, né? O ladrão da cruz que se arrependeu, não estava frequentando a igreja nenhuma, não, absolutamente não queria servir a Deus, né? Mas se arrependeu de verdade de coração e Jesus levou ele no paraíso. Né? Então não é congregar, se reunir num lugar que vai levar a gente no paraíso. É realmente querer servir a Cristo, realmente andar no Espírito, se juntar realmente com pessoas que realmente amam, né? E querer fazer a vontade dele acima de tudo, né? Mas vamos ver outro versículo, né? Antes desse, né? Porque a pessoa, os religiosos tiram muito fora do contexto o versículo só para explicar tudo. Vamos ver o que está escrito antes, em Hebreus 10, de 22 a 24. Cheguemos-nos com verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados na má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa essência, da nossa esperança, porque fiel o que prometeu, e consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então, na reunião, né, até no mesmo lugar pode acontecer, mas no momento que as pessoas chegam lá realmente para o verdadeiro significado, né, que se juntar na comunhão do Espírito no amor, né, se corrigindo também, falando, né, pessoas cheias de Espírito, com outras se ajudando um com o outro, né, essa congregação, essa igreja, que não é outra coisa que uma reunião de pessoas, né, querendo se ajudar uns aos outros, amando, falando da cruz, né? Pessoas que andam no Espírito, que crucificaram sua carne para servir a Cristo, não pessoas que frequentam o sistema religioso de quatro paredes e que é gananciosa, que realmente não quer servir a Cristo, mas quer suas bênçãos, né? Então, essa não é na congregação que Jesus quer, na reunião de pessoas que Jesus quer. Na reunião que Jesus quer, de pessoas que realmente se entregaram, querendo fazer a vontade dele acima de tudo, e que se reúnem ao amor, né, no Espírito, para poder ajudar o próximo, para poder derramar o amor, né, o reino de Deus realmente nessa terra, para você fazer a diferença nesse mundo. Né? Então, a pessoa pode ter que congregar, se reunir no mesmo lugar? Claro que pode, que isso eu posso falar, mas que seja um lugar cheio de amor, né, cheio de pessoas que andam no Espírito. Então, você vai reconhecer elas como? Fiz um vídeo sobre isso, especialmente sobre a liderança. Como se ele conhecesse seu líder, homem, mulher de Deus. Através dos frutos do Espírito. Você vai ver pessoas cheias dos frutos do Espírito. Principalmente o amor sendo na troca. Aí você vai ver que são pessoas realmente que andam no Espírito, que pode te acrescentar de alguma forma. De caso contrário, será uma pessoa carnuda, gananciosa, que não basta passar só a religiosidade dele, é só a carne dele, né? O fato que tem que prosperar a qualquer custo, que todo mundo vai virar rico, etc. É muita mentira, né? Que como aconteceu com Jesus, que derrubou as mesas, né? Se Jesus voltasse, derrubaria de novo tudo, né? Porque as pessoas entendem que o significado do cristianismo é o amor, viver o amor sendo na troca e nos juntar, né? Nesse amor, né? Da comunhão do Espírito, debaixo da direção dele, né? Ele é a cabeça, nós somos o corpo, né? Um corpo que pode funcionar só se as pessoas irem na mesma direção. Claro que se é uma pessoa que só quer prosperidade, que só é gananciosa, só não quer um emprego, dinheiro, casa, que é, claro que não vai na mesma direção de Deus, né? Direção de poder espalhar o amor de Deus nessa terra. Então, isso que Deus tem me revelado, né? Se você está indo na igreja de quatro paredes e está se sentindo amado, está vendo que realmente está sendo pregado o evangelho do arrependimento, do amor, da cruz, da graça, né? Se é uma igreja de quatro paredes onde tem projetos sociais, pessoas que realmente amam as pessoas, projetos
Não estou falando de cesta básica de vez em quando, não. Que tem é bom se dar, pelo amor de Deus. Mas projetos realmente sociais, que Deus vai sustentar, né? Através de doações, não precisa forçar ninguém a dar nada, não. Entendeu? As pessoas vão doar de própria vontade. Então é isso que Deus tem me revelado. Se sentir no coração de compartilhar esse vídeo, compartilhe. Um abraço a todos. Até a próxima.